Ok, então nós estamos continuando o nosso estudo do protestante, do reformador João Calvino. E nós estamos na página 55, onde diz aqui arrependimento. Já vimos nessa página aqui a cristologia de João Calvino e o que ele acreditava sobre a fé. Mas agora arrependimento. O que diz aqui? Para Calvino, o arrependimento era basicamente a conversão, sendo uma transformação que vira a pessoa de si para Deus. Calvino criticava os anabatistas e os jesuítas, dizendo que o arrependimento deles era só de alguns dias e não da vida inteira como deve ser, sabendo que o pecado nunca sai completamente do homem. Se torna mais importante enfatizar que o arrependimento exige disciplina constante. Ok, nós estamos entrando numa área que causa muita confusão e brigas nas igrejas, porque arrependimento, você pode se arrepender de algo. Por exemplo, você está cometendo um certo pecado, você se arrepende disso. Ou você pode se arrepender de alguma direção na sua vida, ou de uma crença. Você pode acabar se arrependendo de várias coisas. Inclusive, você pode se arrepender de si. Ou seja, você rejeita o pecado em si da sua vida, quem você é. João Calvino, ele tinha a ideia que arrependimento é basicamente a sua salvação. Você tem uma mudança para com o pecado da sua vida que vai só, evoluindo ou crescendo ao longo da sua vida. E deve ser assim, só que infelizmente, o calvinismo dá a ideia que se você não tem isto acontecendo na sua vida, então provavelmente você não foi salvo. E tem pessoas nesse sentido que falam que não existe a possibilidade de um salvo ser carnal. Só que a Bíblia fala que é possível ser carnal. Eu tenho várias passagens que eu gostaria de mostrar, mas vamos para 1 Coríntios capítulo 3 aqui rapidinho. E essa é uma passagem rejeitada pelos calvinistas. Eles até falam que é uma situação da linguagem ou do grego, na língua original, de capítulo 2, que tem que mudar para tudo fazer sentido. Mas diz aqui em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Então ele já fala aqui, vocês estão em Cristo, mas vocês são meninos. Qual é a coisa que se torna alguém um menino em Cristo, ao invés de ser um adulto em Cristo? Carnalidade. Você fala coisas que não são espirituais, mas você está em Cristo. Ele diz aqui em versículo 2, com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens. Então aqui tem inveja, tem contendas, tem dissensões, pecados normais que acontecem nas igrejas. Não porque todo mundo na igreja é descrente e não salvo, mas porque é possível alguém salvo agir segundo a carne. Paulo lida com isso em Romanos capítulo 7. Quando você recebe o Espírito Santo no dia da sua salvação, você não perde a sua carne, você tem outra força dentro de você para lutar contra a sua carne, algo que você não tinha anteriormente.
Então, quando nós estamos considerando esses fatos, nós não podemos dizer que o arrependimento é a salvação e é o sinal mesmo que você é salvo. A Bíblia fala que para verificar a sua salvação é pelo Espírito de Deus dentro de você. A Bíblia diz em Romanos 8, 9: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Versículo 16: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Mas como é que você se torna filho de Deus? Se ele testifica que você é filho de Deus, o que tem que acontecer para você ser filho de Deus? Bom, João capítulo 1, versículo 12, diz o seguinte: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Interessante aqui, receberam, está no tempo passado, creem, tempo presente. E a ideia é o seguinte: se você realmente crê em Jesus como seu Salvador, então um dia você recebeu Jesus como seu Salvador. E por receber Ele, você realmente crê nele, você se tornou filho de Deus. Junto com isso vem um tipo de arrependimento. Você reconhece que você é pecador, você reconhece que você é condenado, que você precisa da salvação. E a fé diz, a salvação vem por meio de Jesus. Então arrependimento um lado, fé do outro lado. Mas o calvinismo vai um pouco além disso, com a ideia do arrependimento. E João Calvino criticava os anabatistas e outros, falando: não, vocês estão ensinando uma ideia que você se arrepende por um momento e depois você larga arrependimento porque, bom, você é salvo e você pode fazer de qualquer coisa. Mas nós que não concordamos com João Calvino, nós não estamos falando isso. Mas estamos falando o seguinte: a salvação é pela graça de Deus por meio da fé. É crer em Jesus, recebendo Ele como seu Salvador. E essa fé é algo que permanece na pessoa. Como a Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, versículos 38 e 39. Mas o justo viverá pela fé, e se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Novamente, a mesma ênfase. Eu posso me aproximar de Jesus acreditando em certas coisas sobre Ele, mas se Ele falar que a salvação é pela fé e não pelas obras, e eu discordar dele, então eu realmente não creio nele como meu Salvador. E eu consigo, naquele momento, não sendo salvos, rejeitar Ele. Mas a pessoa que crê para a salvação ou a conservação da alma, Hebreus 10, 39, essa pessoa tem fé que continua. É impossível negar essa fé, é impossível parar de crer em Jesus, se você realmente crê dessa forma. E essa é a ênfase bíblica. A Bíblia fala sobre arrependimento, claro. Por exemplo, Atos capítulo 20, Paulo falava do ministério dele, e ele disse em Atos 20, 21, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse era o ministério dele. Então o que é o arrependimento nesse sentido? Ele diz aqui o arrependimento para com Deus. Em outras palavras, eu me arrependo do meu caminho que leva para a vida que eu quero, etc. E eu me viro para Ele, reconhecendo o erro do meu caminho. Às vezes as pessoas têm a ideia que arrependimento para ser salvo é confessar os seus pecados, todos os seus pecados. E se você pecar e morrer e não consegue confessar seu pecado antes disso, então você vai para o inferno. Você foi salvo até aquele dia, mas você peca, morre e você vai para o inferno.
Mas existe um pecado que você cometeu que você nunca confessou para Deus? Na sua vida, em algum momento? Claro. Quantos pensamentos você tem por dia e talvez em algum pensamento você pensa de uma forma pecaminosa? É para você confessar isso? Sim. Mas você consegue lembrar de tudo? Não. A salvação não é baseada em confissão. Se você precisa confessar algo, confessa o nome do Senhor Jesus Cristo. É isso que a Bíblia diz em Romanos 10. Mas confessar todos os seus pecados é impossível. Novamente, arrependimento existe, mas arrependimento não é a coisa principal na Bíblia, é a nossa fé em Jesus Cristo. Então ele diz aqui que o arrependimento exige disciplina constante. E o que acontece, eu já vi isso pelos escritos de calvinistas. Se você realmente pensa sobre a certeza da salvação, você fica com medo. Bom, se eu não ficar me arrependendo e andando retamente, pode querer dizer que eu não sou salvo. E não é para ser assim. É como se você estivesse tentando manter sua própria salvação. E você não consegue fazer isso. A fé é quando você consegue entregar tudo para Ele e falar: Senhor, o Senhor vai ter que me levar para o céu, porque eu não consigo. Eu não consigo. E há muito mais calvinista vai acabar querendo me matar, vamos dizer, verbalmente, com o que eu falei aqui agora. Mas é muito importante isso. Vamos continuar. Esse próximo ponto se liga com a ideia do arrependimento. Perseverança dos santos. Calvino não conseguiu imaginar fé sem algum tipo de dúvida ou ansiedade. Todavia, mesmo se o verdadeiro crente cair fortemente, afinal de contas será salvo, não será perdido. Os que são apóstatas, ainda que tivessem a aparência dos eleitos, nunca foram salvos. Então, interessantemente, o João Calvino, ele permitiu na teologia dele a ideia de um crente cair fortemente e se levantar. Ele permitiu essa ideia. Mas eu vou falar para vocês, hoje em dia eu ouço as pessoas às vezes falando que, às vezes são calvinistas, às vezes arminianos, falando que é impossível, se você realmente é salvo, você não vai cair. Ou se você cair, você perde a sua salvação. Se você é arminiano, você perde a salvação. Se você é calvinista, não é possível cair desse jeito. Mas João Calvino, ele enfatizava mais essa ideia de poder cair e não ser perdido. E quem é apóstata é pessoa que tinha toda a aparência de ser crente, ser salvo, mas abandona Cristo. João Calvino acreditava que essa pessoa nunca foi salva. E eu, nesse ponto, eu concordo com João Calvino. Em Mateus 7, diz o seguinte, Mateus 7, versículo 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? Em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então aqui em Mateus 7, 22, nós estamos vendo a situação de alguém que fazia até milagres em nome de Jesus e morre, e Jesus lança no inferno. Ele não fala para a pessoa: você foi salvo, mas sabe como que é, você errou, então você perdeu a salvação, tchau. Não, ele fala para essas pessoas: nunca vos conheci, nunca. Então não perdeu a salvação, nunca tinha a salvação. Então existe a perseverança dos santos na teologia batista até um certo ponto, a ideia que você não pode perder a sua salvação. Mas essa ideia de você sempre estar andando, você não consegue ser carnal, nós não concordamos com isso, porque é muito possível. A ideia de ser carnal não veio de outro livro, veio da própria Bíblia, 1 Coríntios capítulo 3. Mas vamos continuar. A perda da salvação. João Calvino,
diz que não é possível perder a salvação, porque é Deus que salva e mantém a salvação dos eleitos. E nós, como batistas, nós concordamos 100% com isso. Você não pode perder a sua salvação, porque vem do Senhor. Ele que nos salva. Ele faz de tudo. Ele faz tudo. Ele até traz o Evangelho para nós, através de um folheto, um pregador, ou algum ministério, e você acaba... Porque você não sabe procurar essas coisas, você não sabe de nada, você é pecador, condenado, indo para o inferno. Deus faz de tudo, e quando Ele opera em você, para você reconhecer a verdade, você tem sua escolha. Você vai receber Jesus, como a Bíblia diz em João 1,12, ou você vai rejeitar Jesus. Vamos continuar. Predestinação. A Bíblia usa a palavra predestinação? Sim. A Bíblia usa do jeito que João Calvino ensinava? Não, mas vamos ver. Predestinação. Calvino acreditava na predestinação de cada pessoa, algumas para a salvação e as outras para a perdição. É predestinação absoluta, particular e dupla. Então, a ideia da palavra predestinação é que Deus, antes da fundação do mundo, já decidiu onde você vai depois de morrer, ok? Vamos chegar aqui, se vocês têm as suas Bíblias aí, em Efésios 1. E diz aqui em Efésios 1, versículo 3, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, sem Cristo isso não seria possível. Ele continua, versículo 4, como também nos elegeu nele. Ok? Então, mesma ideia, em Cristo. Antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que Ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. E você pode continuar lendo sobre isso. Ele fala aqui, versículo 9, descobrindo o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança. Ele vai continuando, em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Deus nos escolheu em Cristo. Deus nos elegeu em Cristo. Deus nos predestinou em Cristo. Ou seja, quem está em Cristo foi escolhido para estar nos lugares celestiais. E como é que Deus fez isso? Era uma decisão aleatória dele? Você vai estar em Cristo e você não? Deixa eu mostrar para vocês outra passagem. Vamos para as cartas do apóstolo Pedro, rapidinho. O apóstolo Pedro. E vamos chegar em 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. E diz aqui em versículo 2: eleitos segundo a presciência. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, presciência, segundo a palavra em si, é saber de antemão. Então, ele sabia de certas coisas e baseado nessas coisas, ele decidiu eleger ou escolher as pessoas.
Mas qual é a coisa que é enfatizada em Efésios 1, que é o que nos salva? É estar em Cristo. O que nos coloca em Cristo. Crer nele. Agora, para mim, como batista e biblicista, isso é muito fácil. Ele sabe quem vai receber o filho dele e ele já deu os salvos para Jesus, os que creem nele. Então, João capítulo 6, então, quem recebe Jesus, Deus já sabe. E já determinou que essa pessoa será salva. E olha, nesse sentido, é impossível perder a salvação, porque a minha eternidade já foi determinada por Deus antes do meu nascimento. Mas não porque Deus aleatoriamente escolheu uma pessoa e rejeitou outra pessoa. A ênfase em Efésios 1 é quem está em Cristo. E Pedro fala pela presciência dele. O calvinista moderno, talvez João Calvino também, fala que a presciência de Deus é como a palavra conhecimento usado no Velho Testamento. Quando Adão conheceu Eva, eles falam que é um conhecimento íntimo. E daí a ideia é que Deus tem intimidade com a pessoa. Para mim, essa interpretação é para encaixar o calvinismo na Bíblia e perde a ideia da parte pré, na palavra presciência, porque a ideia é saber de antemão. Enfim, como é que funciona essa predestinação de acordo com João Calvino? É absoluta, particular e dupla. Aqui no fim da página 55 diz: absoluta, não depende de nós, depende da soberania de Deus. Além disso, nem envolve a presciência de Deus para ver os merecimentos de cada homem, porque ninguém merece salvação. E aqui nesse ponto é interessante, porque eu não concordo com João Calvino na questão do jeito que ele interpreta a predestinação, mas por outro lado eu concordo com ele que não há nenhum merecimento que nós temos para nos dar a salvação. Então aqui eu concordo e não concordo. A salvação não depende de nós, só que eu digo que depende da presciência de Deus. Número 2, é particular. Aplica-se para indivíduos e não para grupos de pessoas. Assim, Jesus não morreu por todos, ele morreu pelos eleitos. Então, essa é a redenção particular, ou a expiação limitada. Eles têm outros termos também, mas a ideia para eles é que Jesus não morreu por todos. Não morreu por todos. Você pode estar aqui na igreja querendo entender o Evangelho, mas se Jesus não morreu por você, você nunca será salvo, de acordo com os calvinistas. Vamos para a página 56. Dupla. A eleição de alguns para a salvação necessita da eleição dos outros para a perdição. Aqui é mais um passo. Tem pessoas com crenças calvinistas que falam: Deus escolhe os salvos, mas os não salvos Deus simplesmente ignora e não há nenhuma eleição. Mas lembra de João Calvino? Ele falou que tudo que acontece foi decretado por Deus, tudo. Então, para João Calvino e uma boa parte dos calvinistas, afinal de contas, Deus decidiu quem vai para o céu e decidiu quem vai para o inferno. Então você nasce, você não tem escolha, você não tem opção, você não tem livre-arbítrio, você não tem nenhuma opção. Se Deus decidiu que você vai para o inferno, você pode ir para a igreja sua vida em toda, ouvir o Evangelho. Eu até me lembro de um hipercalvinista que falou: você pode até invocar o nome do Senhor e colocar sua fé em Jesus, e ainda você vai para o inferno porque Deus não escolheu você. Misericórdia! Mas se você segue a lógica inteira do calvinismo, você tem que concluir isso. Mas quando você tem uma crença
que a lógica dela te leva para uma crença que é contra o que a Bíblia fala, larga a crença e segue a Bíblia. Mas infelizmente, muitas pessoas têm a ideia que a teologia reformada ou o calvinismo é o verdadeiro cristianismo. E é muita coisa boa no calvinismo, muita coisa boa. Só que nesses pontos é uma coisa desviada, é uma coisa que sai da Bíblia. E eu não quero criar inimigos, mas há certas coisas ensinadas que realmente não tem na Bíblia, a Bíblia não diz isso. E nós precisamos tomar cuidado com essas coisas.